prodígio, era um profeta destemido, é bonita a sua história. Mesmo sendo um vaso escolhido, foi barrado, foi ferido por alguém que o calou. Sua palavra não agradava a muita gente, contra o pecado era valente, Deus mandou e ele falou. Então, se repete aquela história, mate este profeta agora, e ele se refugiou. Ferido, ele está lá na caverna, e aqui fora alguém morre, porque o profeta alguém falou. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher ou mesmo uma criança para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus se chama. E quem vai matar você? Se alimenta e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Não entendo por que oramos tanto para que Deus levante vasos. E quando Deus levanta, alguém quer tirar minha vida. Meu Deus, quantos profetas já morreram e tem muitos precisando que alguém sare suas feridas. Hoje está faltando vaso, está sobrando mercenário e Deus não suporta mais. Deus procura um homem sincero que se preciso perde a vida, mas o que Deus mandar faz. Cadê? Aonde estão os 7.000 que não se corromperam e não têm medo de morrer? Mesmo que a sua cabeça role, fala a verdade, não entendo. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se alimenta e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher ou mesmo uma criança para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama. Ninguém vai matar você. Se alimenta e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Se alimenta e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. Que linda música! Deus está procurando um homem. Muita gente aí precisa de alguém. E as ações do sobrenatural de Deus, elas são levadas a efeito através de instrumentos, de vasos. Já falamos aqui, pessoas,
animais, coisas e até elementos inanimados Deus utiliza. Então, você que está aí me assistindo, preste atenção que Deus está procurando. De repente Deus te encontra. Vamos orar, Pai Celestial. Eu quero, Senhor, te pedir que nesse instante comeces a trabalhar, a buscar estes vasos que tu precisas para levar a cabo os atos do teu sobrenatural. Tanta gente que precisa, Senhor, de vasos, de ser instrumentos nas tuas santas mãos. E outro sim, muita gente que precisa desses instrumentos do teu sobrenatural para sobreviver. Então Deus faz uma coisa, faz outra, pois tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu te peço nesse instante que já comece a visitar esses que estão clicando aí e aqueles que vão de clicar, onde assistir no YouTube também, os vídeos que vão estar nessas lives, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenho a alegria de cumprimentar a todos aqui, é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Não posso deixar de, nesse instante, saudar os nossos amigos. Temos 45 estados da federação, de onde provém pessoas que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz. Eu começo pelo Mato Grosso, lá tem a cidade de Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre, Cuiabá, e também no Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, tem também gente lá que está nos assistindo. E da Paraíba, João Pessoa, Santana da Mangueira, gente nos assistindo. No Rio de Janeiro temos, além da capital, Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, Nova Itaguaí e Vassouras. Obrigado, cariocas, por o Fluminense, né? O carioca da capital, Fluminense de todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente. E aqui no estado da Bahia temos 46 cidades, já aumentou. Aqui vou começar por Salvador, Feira de Santana, as três cidades mais importantes: Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Margosa, Tatim, Camaçari, Vitória, Malha das Pedras. Desculpe, eu saltei aqui. Deixa eu seguir a sequência aqui, eu saltei, desculpe aí. Então vem Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuí, Pirecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro, e aí vem Malhada das Pedras, São Gabriel e Mata de São João, 46 cidades que estão na nossa assistência aqui na Bahia. E eu fico muito feliz de ver os meus companheiros, meus conterrâneos baianos na assistência dessas lives. Aí saltamos para o Rio Grande do Norte, cidade de Natal, Mossoró, Janduís, Extremóis. Lá estão muitos assistentes, inclusive o pastor José Lira, meu companheiro ali, sua esposa Manalva. Muito obrigado pela assistência de vocês. Aí saltando para São Paulo, temos 11 cidades, além da capital, São Paulo, Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Preto, Itatiba, Jundiaí, Barueri. Obrigado, paulistas, pela sua assistência. E de Santa Catarina temos 4 cidades: São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis e Paulo Lopes. Obrigado, gente. Esse Paulo Lopes entrou agora, é alguém que está... Muito obrigado
Pernambuco temos 4 cidades: Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Bonito. E muito obrigado, paulista, pernambucanos. Espírito Santo temos Serra, Barcelona. Obrigado pela assistência de vocês. Aí vem Anchieta. No Rio Grande do Sul temos Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre. E no Acre temos Rio Branco. Nas Minas Gerais temos Carlos Chagas, são 8 cidades. Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Conceição das Alagoas, Santa Luzia e Juiz de Fora. E no Pará tem Paragominas, Iguarapé-Açu e Moju. Goiás temos cidade do Rio Verde, São Miguel do Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida, 7 cidades. Em Piauí temos Teresina, Periperi e Jaicós. Obrigado, gente. No Ceará temos Independência, São Luís do Curu, Ibaratama, Fortaleza. No Distrito Federal temos Brasília e Ceilândia. No Paraná temos cidades de Curitiba, Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí, Linha, Sarandi, Roseira. No Tocantins, Palmas, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió e outras cidades. E em Rondônia temos Vale do Paraíso e Porto Velho. E no Maranhão, 2 cidades, São Domingos e Buriti Bravo. Mas essas nossas lives, graças a Deus, elas ultrapassaram fronteiras. Já estamos com assistente no Japão. Obrigado, gente aí, os nipões que estão lá nos assistindo. E até nos Estados Unidos também temos assistente ali na cidade de New Jersey, a nossa amiga Urânia, seu esposo. Muito obrigado pela assistência de vocês. E Argentina, Chile e Equador, temos a nossa irmã Patrícia. Ella está haciendo un trabajo muy lindo allá con sus hijas Lady y Delsa. También Pastor Patricio Gavilanes, su pareja Mamayuyi. Muchas gracias por assistência de ustedes, tá? And thank you very much for your assistance for the people, the English people. Gente, hoje nós vamos falar sobre as ações do sobrenatural de Deus para salvar e ou castigar. Quando pensamos em sobrenatural de Deus, não é só para abençoar, não. Aí Deus se mostra grande, não só para entrar em alguma circunstância que nós não temos o poder, ou seca, ou ultrapassa as nossas limitações. Ele interage, mas tem também aquela coisa quando ele agir castigando, dignifica o seu nome. E a gente vai ver nessa live de hoje alguns exemplos. Os textos que nós escolhemos para essa live, primeiro está em Gênesis 3, aliás, capítulo 6, verso 3. Eu vou ler na versão da Bíblia King James atualizada, em inglês, traduzido para o português. Diz assim: então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Gênesis 6, 3, que eu já falei na Bíblia King James atualizada. Outra versão aqui, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Estou lendo aqui Isaías 43, 13. Mas ainda de Lucas 12, 48, temos uma palavra que combina. Né? Diz assim em Lucas 12, 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui tem a ver com o preço com que seremos julgados. Quem recebe muito de Deus vai ter que pagar muito. Né? Isso tem a ver com o preço que tem que pagar. Mas para seguir essa live,
vamos ver aqui o significado do verbo agir. O verbo agir vem do substantivo ação. E ação é o ato ou efeito de agir. Ou ainda ato que resulta de tudo aquilo que se faz. Agir, como verbo, é verbo intransitivo, que significa fazer alguma coisa, realizar ou atuar ou fazer. Realizar algum tipo de trabalho ou ocupação. Também é trabalhar. Agir é trabalhar. Ou comportar-se de certa maneira. Esse como verbo intransitivo. Como verbo transitivo, como verbo transitivo, o verbo transitivo na língua portuguesa são aqueles verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Tem um sentido incompleto. Quando você utiliza o verbo transitivo, está dizendo transita. Ó, quer dizer que o sentido dele está transitado para um termo que vai depois, senão. Exemplo, Rafael comprou. Ó, transitivo. Comprou o quê? Tá vendo? Só é completa a frase se tiver um complemento ali para justificar o que Rafael comprou. Aí esse tipo de verbos, na língua portuguesa, chamamos de verbos transitivos. Aí os verbos intransitivos, são verbos que não precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Tem um significado completo. Ao contrário do verbo transitivo, os verbos intransitivos não necessitam de complemento porque são capazes de sozinhos dar a informação completa sobre o sujeito. Exemplo, Cíntia morreu. Depende do que para completar? Nada. Morreu. Daniela chegou, tudo passa, adormeci, e etc. Todos são verbos intransitivos, não transita. Okay? Então o verbo agir, ele tem essas duas circunstâncias. Quando é que as ações do sobrenatural de Deus entram em evidência? Aqui começa o nosso estudo sobre as ações de Deus, do sobrenatural de Deus, para abençoar ou castigar. Né? Então, inicialmente vamos ver quando é que as ações de Deus entram em evidência. Quando é que Deus decide agir? Em que circunstâncias as ações do sobrenatural de Deus entram em evidência? Tem que haver uma razão, né? Tem muita gente que confunde misericórdia com tolerância. A misericórdia de Deus, elas não têm fim. Os 26 versículos do Salmo 136, todos eles é encerrado com a repetição, porque a sua misericórdia não tem fim. E é lindo no culto festivo que o pastor lê esse texto e pede que a igreja repita só a finalização. Porque a sua misericórdia não foi, porquanto a sua benignidade dura para sempre. Muito lindo. Pois bem, Lamentações 3, 22 e 23 está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã. É bom que a gente pense aqui que tem muita gente que cita errado. Cita que são as palavras do Senhor que se renovam cada manhã. Se você diz que as palavras de Deus se renovam cada manhã, está dizendo o quê? Que a palavra de Deus ela fica velha. E não é verdade. A palavra de Deus está assim, relacionada intrinsecamente com o dono dela, que é Deus. E Deus não envelhece. O que se renova aqui são as misericórdias do Senhor, senão nós estaríamos fritos se essa misericórdia de Deus não se renovasse. É ela que se renova, não é a palavra de Deus. Quanto à tolerância de Deus, ela tem limite. Está vendo? Misericórdia não tem limite, mas a tolerância tem. Será que Deus vai tolerar a maldade para sempre? Claro que não, né, gente? Ok. O que a Bíblia diz? O profeta Abacuque disse em oração ao Senhor Deus: por que toleras a opressão? Porque há diante de mim destruição e violência. E porque há tantas brigas e conflitos, Abacuque 1 e 3. Deus prometeu a esse profeta aflito que os maus prestariam contas a ele. A respeito dessa promessa, Deus disse: ela se cumprirá sem falta.
não se atrasará. Abacuque 2:3. Até que isso aconteça, os que praticam coisas erradas têm a oportunidade de mudar de atitude. Às vezes Deus até demora de agir, porque Deus está querendo que o ímpio se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se arrependa. Às vezes Deus demora e tem gente que não entende. É que o soberano quer dar uma chance para aquela pessoa se converter. Por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Não. Prefiro que ele abandone seus caminhos e continue vivo, como está no Ezequiel 18, verso 23. As pessoas que querem agradar a Deus e abandonam práticas erradas podem encarar o futuro com confiança. Em Provérbios capítulo 1, versos 24 a 33, temos aí algumas razões para esse sobrenatural de Deus interagir para castigar. Olha só isso aqui. Entretanto, estou lendo aqui, Provérbios capítulo 1, versos 24 a 33. Entretanto, continua a leitura. Porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão de seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Gente, esse texto aqui tem a ver com a resposta de Deus. Por exemplo, quando a gente faz uma coisa, a gente não obedece às suas palavras, não atenta para a sua repreensão, aí depois vem as consequências. Quando as consequências vêm porque a gente não atentou para a repressão do Senhor, Deus vai nos rir de nós. Já percebeu por que muita oração que Deus não ouve? Ou não tem resposta? Está aí. Então aqui o próprio Deus vai dizer, então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarei, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Isso aqui é complicado, gente, muito complicado. Afinal, quando é que as ações do sobrenatural de Deus entram em evidência? Vamos começar aqui agora. Primeiro, quando o homem tenta burlar e escarnecer do poder e soberania de Deus, ele age para punir ou castigar a obra má. Primeiro item, primeira resposta aqui para quando é que Deus entra em evidência o seu sobrenatural para castigar. Pois bem, aqui eu tenho o caso aqui de um fazendeiro lá do estado de Minas Gerais, que ele começou, era um vaqueiro simples, ele começou trabalhando, muito trabalhador, trabalhando, um homem pobre, um vaqueiro sem nada. E ele conseguiu se tornar um dos homens mais ricos daquele estado de Minas Gerais. Olha bem isso aqui. Porém, quando ele chegou a possuir 11 fazendas, e a fazenda onde ele morava tinha tudo que você imagina no mundo moderno, hoje tem. Jardim elevado, piscina, enfim. E aquele homem nem sabia a quantidade de gado que possuía dessas suas 11 fazendas. Olha só o que esse homem foi, a soberba desse homem fez.
Ele saiu na porta da sua fazenda principal, tirou o chapéu, olhou para o céu e disse: ó Deus, tu foste tão descuidadoso comigo, que eu enriquei tanto, Deus, que eu já não preciso de ti. Que palavra, gente, que loucura, que soberba. Olha que encrenca. Este homem foi procurar isso logo com quem? Em relação a Deus. Não demorou muito, este homem, Deus não respondeu nada a ele, claro, Deus é assim. Não demorou muito que isso me adoeceu. Pegou uma doença terrível, uma doença incurável. E ele recorreu com muito dinheiro, recorreu aos melhores médicos aqui do Brasil. Ninguém resolveu. Pensando muito dinheiro, importaram um médico que veio dos Estados Unidos, um médico especialista, pensando que esse homem traria a solução para o seu caso. O médico veio. E ao chegar naquela fazenda, o homem estava lá no leito, o médico pediu os laudos médicos que provieram dos médicos brasileiros, e o médico analisou que essa papelada toda e disse: está tudo correto aqui. Este homem não vai escapar. E deu 20 minutos, chamou a família e disse: vocês têm 20 minutos para se despedir do vosso pai, do vosso chefe, ele vai morrer daqui a 20 minutos. E o médico despediu-se de todo mundo e foi embora. E o pessoal entrou, e aquele homem, quando percebeu que ele, o moribundo em cima da cama, percebeu que ia morrer, ele começou a chorar e começou a conversar com a morte. Dizer: ó morte, eu não quero morrer agora. Morte, eu te prometo que eu vou, mesmo, eu dou toda a minha riqueza. Prometo que eu vou pedir esmola com o chapéu, mas eu não quero morrer agora. Gente, essas palavras foram, para todos nós nos sentimos sensibilizados. Mas Deus não. Deus não se mostrou sensibilizado porque aquele homem abusou. Aquele homem pensou que Deus é qualquer ser. Não é. Daí a pouco morreu. Com toda a riqueza, gastou muito dinheiro, mas aquelas palavras: eu enriquei tanto, Deus, que eu já não preciso mais de ti. Está aqui, gente. Quando é que o sobrenatural de Deus interage? Quando o homem tentar burlar e escarnecer do poder e sabedoria de Deus, aí esse sobrenatural de Deus age para punir. Aquele homem foi punido, porque não soube agradecer. O segundo caso aqui, que o sobrenatural de Deus intervém ou interage, quando os seus servos oram e pedem. Aqui é outra situação. Deus está pronto para atender a oração. Quando alguém ora e diz: Senhor, faz alguma coisa, Deus faz. Quando aí diz assim: Deus, faz alguma coisa, é porque nos sentimos impotentes. Não temos recurso para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Aí, nesse momento, o sobrenatural de Deus entra em ação. Deus faça alguma coisa, Deus se levantará e o seu sobrenatural agirá para abençoar ou para castigar ou punir a injustiça ou a obra má. Isso aqui é terrível, gente. Vamos ver aqui essas ações de Deus, as ações do sobrenatural de Deus para abençoar. Primeiro vamos falar como é que esse sobrenatural de Deus entra em ação para abençoar. É número 1. Eu estou citando o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18, sobre Saulo de Tarso. Né? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vocês conhecem a história de Saulo?
Saulo de Tarso, que era o nome antes de se converter. Saulo começou a devastar a igreja. Você lê a história dele no livro de Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu. Ele entrava nas casas, arrastava as mulheres, as crianças, entendeu? E eles não estavam nem aí. Ele não estava nem aí. Sim, insensível. Ó, gente, e o pior, que era em nome da religião. Tá vendo? Em nome da religião. Às vezes, a religiosidade faz com que as pessoas ajam assim. Vamos ter cuidado. Sempre religiosos, sempre espiritualistas, interagem dessa maneira. E a gente precisa ter muito cuidado, porque ó, Saulo foi assim. Mas nesse caso, felizmente, o sobrenatural de Deus entrou em ação. Não para matar Saulo, é para salvar. Aqui foi bonito. Em segundo lugar, o sobrenatural de Deus interage para livrar Pedro. Aqui é outra situação. No capítulo 12, verso 1 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Olhe bem isso aqui, esse joguete aqui, ó. Pedro preso, tá vendo? O rei Herodes mandou prender. A igreja fazia oração, contínua oração a Deus por Pedro. Olhe bem aqui, gente. Quando você ora, você propicia a oportunidade para Deus, para o sobrenatural de Deus interagir. O sobrenatural de Deus entra em evidência quando nós oramos. Olha o que é que diz a Bíblia. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Gente, cadeias cair, soltar sim. Isso aqui não tem outra explicação, senão o sobrenatural de Deus. Aquelas cadeias não eram assim, fáceis não. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava fazer. Atos, eu ligo em Atos, capítulo 12, verso 7. Percebeu aqui, gente, essas nuances do sobrenatural de Deus para livrar Pedro a partir da oração da igreja? Agora você já sabe que você pode orar. Quando você ora, você oferece espaço para o sobrenatural de Deus interagir. Em terceiro lugar, repetindo a pergunta, quando é que o sobrenatural de Deus entra em evidência? Em terceiro lugar, quando a obra de Deus ou o seu projeto está em risco de cair na falência. Aí o sobrenatural de Deus entra em ação. Olha só o que está lá em 1 Reis, capítulo 8, 32. Salomão orando: ouve tu, então, nos céus e age, e julga teus céus, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. 1 Reis 8,32. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age,
e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires do seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. 1 Reis 8:39. Davi, no Salmo 109, ora assim: mas tu, ó Deus, o Senhor age por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Deus, se dirigindo ao povo para estimular a fé e confiança, fala assim: ó, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir apressuradamente, e aconteceram. Olhe bem, essa palavra apressuradamente é um advérbio de modo. Apressurado significa com pressa, fez o exame apressuradamente, naquele momento, prontamente resolveu o problema apressuradamente. Então, o que Deus faz quando o seu nome, quando a sua obra está na iminência de passar vergonha, quando o projeto de Deus está em risco de cair, Deus não deixa não. Ele entra em ação e apressuradamente, quer dizer, com pressa. Jeremias, ameaçado pelos inimigos, diz assim: mas tu, ó Senhor, sabes todo o teu conselho contra mim, o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropeça diante de ti. Age assim no tempo da tua ira. Jeremias 18:23. Está vendo, gente? É quando o nome de Deus está sendo ameaçado de ser pisado, de ser negativado. Ó. O sobrenatural de Deus entra em evidência. Daniel, orando pelo fim do cativeiro, ele fala assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atenda-nos e age sem tardar, por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ali, o povo estava abandonado ali, e estava em jogo ali o nome do Senhor, a honra do povo. Então, nessa hora, o sobrenatural de Deus entra em evidência. Mas continuamos a perguntar: em que circunstância o sobrenatural de Deus entra em evidência? Em quarto lugar, eu não quero ser casuísta, mas não foi somente homens que viram as ações do sobrenatural de Deus nas suas vidas, não. Aqui temos vários casos de mulheres que igualmente viram as ações do sobrenatural de Deus. Mulheres de oração na Bíblia. Seria impossível eu citar aqui, numa única live desta, todas as mulheres notáveis da Bíblia, que certamente foram vasos do agir e do sobrenatural de Deus, porque eram pessoas que oravam. Poderíamos falar aqui de Sara, Rebeca, Raabe, Noemi, Ruth, Abigail e tantas outras, caso o tempo fosse favorável. Mas aqui eu vou citar 5 exemplos de mulheres de oração. Lembrando que a oração é um dos meios ou das ações humanas que provocam o sobrenatural de Deus. Não esqueça isso. Quando a gente ora, a gente está dando chances ou provocando as ações do sobrenatural de Deus ao nosso favor. Ok? A primeira mulher que vou citar aqui, primeiro exemplo aqui, é Raquel. Raquel foi a segunda esposa de Jacó, que sofreu durante muito tempo com a esterilidade. Esterilidade é incapacidade de gerar filhos, né? Ela chegou a dizer a seu marido que se não tivesse filhos, iria morrer. Gênesis 30, verso 1. Nesse tempo, o texto bíblico de Gênesis 30 indica que Raquel orou muito ao Senhor. Quando ela finalmente concebeu, o escritor do Gênesis falou assim: lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Gênesis 30, verso 22. Raquel foi a mãe biológica de 2 filhos de Jacó, José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim. Pense bem aqui, uma mulher estéril, por conta da sua oração, gerou ou impulsionou o poder soberano de Deus
o agir de Deus e para gerar José. Olha que quem foi José? Um dos personagens mais importantes da Bíblia. Isto é o sobrenatural de Deus entrando em evidência. A segunda pessoa aqui, segunda mulher que vou citar aqui, das que propiciaram que o poder, a soberania de Deus, o milagre de Deus agisse, foi Débora. Débora é chamada na Bíblia de profetisa, em Juízes 4, verso 5. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Eu li aqui Juízes 4, verso 4 e 5. Obviamente, esse tempo implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração. A primeira vez que a palavra hebraica para profeta aparece na Bíblia, ocorre num contexto em que não apenas enfatiza a condição de alguém que recebe revelações da parte de Deus, mas também de alguém que intercede por outras pessoas. Aplicando esse conceito para Débora, entendemos que não somente Deus falava com ela, mas que ela também falava com Deus. E através de quê? Através das orações. Então Débora foi um instrumento. O sobrenatural de Deus interagiu muitas vezes através de Débora. O outro caso aqui é Ana. Falar de mulheres de oração na Bíblia é falar de Ana. Ana foi a mãe de um dos homens mais exitosos do Antigo Testamento, mais famosos, em outras palavras. Né? Um homem top, como usamos na linguagem popular aqui. Mas durante o tempo que ela sofreu com uma esterilidade, ela era estéril, gente. Porém, em perseverante oração, ela buscou um milagre da parte do Senhor. Quando o profeta Samuel nasceu, Ana declarou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. 1 Samuel 1:27. Deu para entender que o sobrenatural de Deus geralmente entra em evidência quando não temos recursos, quando as nossas possibilidades são esgotadas ou são insuficientes. Quarto exemplo aqui, Esté. Esté foi a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Uma coisa inacreditável, gente. Impossível. Num contexto de perseguição contra o povo judeu, Esté orou e jejuou ao Senhor pelo livramento do seu povo. Está em Esté 4:16. Olha, e Deus livrou a nação. E essa menina estrangeira, essa menina jovem, escrava, se tornou a rainha da Pérsia, gente. Isso aqui chama-se sobrenatural de Deus. O quinto exemplo aqui de mulher é Maria. Não há dúvida de que Maria, a mãe, eu me refiro aqui à mãe de Jesus, era mulher de oração. Você vê ali em Atos 1:14, ela está lá no meio. Não poderíamos pensar diferente da mulher que foi escolhida por Deus para dar à luz ao Messias, através da obra e graça do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é citado como uma das mulheres que se reuniu em oração com os apóstolos e os demais crentes de Jerusalém, Atos 1:14. Então você pode perceber que quando você ora, você modifica. A história é outra. Aliás, a história tem dois períodos. Um até você orar e outro a partir da sua oração. Então, vamos pensar aqui. A oração é um instrumento que Deus usa para colocar em evidência o seu sobrenatural. Glorificado, exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Que essas palavras sejam de grande valia para você permitir as ações de Deus, do poder, da soberania na sua vida, nos seus problemas. Sei que estás aqui, Senhor.
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel.
Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Muito bem, fiel a mim. Deus é sempre fiel a nós. Agora, afinal, qual é o problema que está afetando a sua vida, meu querido assistente? Será seu casamento? Sua vida financeira? Sua vida conjugal? Sua vida profissional? Qual será? O que será que está trazendo tanto transtorno na sua vida? Você já lutou, já procurou saída, não conseguiu. Ó, duas coisas eu vou lembrar você. Assim eu falei, quando o crente ora, ele possibilita o sobrenatural natural de Deus entrar em evidência para lhe safar de situações difíceis, lhe abençoar, lhe curar, equacionar os problemas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Confie no Senhor. Ore comigo agora. Dê chances a Deus. Permitir que o seu sobrenatural entre em evidência e haja com ação forte em seu favor naquele problema que você está, com que você está se machucando. Pai Celestial, obrigado, Deus, porque Tua palavra nos abriu aqui o caminho para entendermos que o Teu sobrenatural está aí ao nosso dispor, que Tu queres sempre colocá-lo em evidência para alcançar, para nos abençoar. Faz isso, Deus, na vida dessas pessoas que estão nos assistindo e daquelas que vão assistir os vídeos no YouTube e no Face, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, estou lá no YouTube também. Vai lá, clica o sinozinho, aciona lá e também compartilha esses vídeos. Tem tanta gente que precisa ver essa palavra. Muito obrigado pela assistência de vocês. Tenham todos uma boa noite. A paz do Senhor para todos.